Boa boa noite, turma. Vamos esperar um pouquinho aí a galera entrar para a gente iniciar a nossa live. Mais uma live. Boa noite, Dalila. Tudo bom? Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E você, tá me ouvindo aí também certinho? Me Tô, vendo? tô sim, tô ouvindo. Me posicionar melhor agora aqui. A gente vai começar a esperar um pouquinho. Muito frio aí, dona Dalila? Tá esfriando, hein? Essa noite passada fez uns 11 graus, mais ou menos. Eita, nós aqui também tá meio geladinho. Hoje estou até de blusa por causa disso. É, aqui tá frio pra caramba, nossa. Vai esfriar mais. Esse final de semana, Então, aqui também, tem vezes aqui que esfria um pouquinho aí. Vamos aguardar um pouco a turma entrar aí, mas uns 2, 3 minutinhos a gente já inicia. falando Tá bom, Danilo? deixa eu avisar o pessoal aqui que já começou a live aqui no WhatsApp. Legal. Pessoalzinho que está chegando aí nas lives aí, então quem chegou agora aí, uma boa noite para vocês. Quem quiser Isso, escrever nos comentários Simone, aí, de onde é. Daiane, Legal. boa noite a todos. Então vamos lá, vamos iniciar então, dona Dalila. Bora lá. Bom, turma, então a gente estava conversando aqui, né? Semana passada a gente fez a nossa live, falamos sobre dores nas costas, principalmente lombalgia, né? E a gente deu uma pinceladinha na hernia de disco. Né? Então, se vocês gostaram, tem um vídeo, está salvo tanto no Instagram aqui da clínica, como no Instagram da Dalila também. E tem um vídeo também no YouTube, né, ô Dalila? Isso mesmo, lá no canal Mulheres de Fibra, tem o vídeo lá na íntegra também, só sobre dores nas costas, mas como faltou bastante assunto, a gente fala na próxima live, a gente faz uma parte 2. Com certeza. Então, galerinha, vamos escrever nos comentários para eu quero saber de onde vocês são, né? Porque eu sou daqui de São Carlos, né? E a Dalila é de São Paulo. Então, a gente gostaria de saber aí de onde que estão vendo os seguidores, nossos visitantes aí da nossa live, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar então sobre dores no ombro. Então, o pessoal aí que está aí também na live já vai escrevendo aí como é que é essa dor no ombro, como é que foi diagnosticado, do que é. Porque tem vários tipos de dores no ombro, né, Dalila? Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre duas assim que são as mais comuns, né? É a bursite e a capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado. Muito bom. Tô vendo aqui que o pessoal tá falando, ó, tem gente em BH, hein? Ó, olha que legal, hein? Pessoal de longe. Lá do meu blog, a Zélia. Boa noite, Ah, que querida. legal. Sandra Muito bom. também. Tatiana. Gente, boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Bom, vou me apresentando, né? É isso aí. Então, ó, me chamo Guilherme, sou responsável aqui pela Clínica Luminária daqui de São Carlos, tá? A gente está com uma parceria legal aí com a Dalila, tem acrescentado bastante com a gente aqui nessa parte digital, né? Que está todo mundo iniciando também. E a Dalila tem uma experiência legal, então a gente está fechando uma parceria super bacana com ela aí, com relação a isso e futuros projetos, né, Dalila? Se Deus quiser, é uma honra estar aqui participando com vocês, com você, Guilherme, pessoal da Clínica Iluminari também. Abraço para vocês aí de São Carlos. Bom, meu nome é Dalila, sou fibromialgica, sou fisioterapeuta também. Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre a fisioterapia, fibromialgia, depressão, enfim. Se você ainda não conhece a patologia, dá um oizinho lá no meu blog, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Isso aí. Fala só qual que é a sua página do Instagram, então, para eles, Dalila, por gentileza. Ok, é o @blog de uma jovem fibromialgica, tá bom? @blog de uma jovem fibromialgica. Aí eu falo bastante a respeito de várias patologias, é bem focado para fibromialgia, mas eu sempre dou pincelada em outros assuntos também. Muito bom, legal aí, pessoal. Então, quem puder aí,
abre lá o Instagram, lá, acessa a página da Dalila, tem bastante informação super bacana, super legal aí, principalmente para os fibromialgicos, tá bom? Com Eu vi que tem certeza. uma perguntinha da Célia. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, a Dalila. Tem um cisto no ombro, ela não lembra exatamente o nome, que não precisa operar, porque ele vai e volta, né? Tem época que dói mais do que o normal. O que seria esse cisto, Dalila? Você tem uma ideia do que poderia estar sendo esse cisto? Não, a gente tem que avaliar sempre, né? Bom, não tenho ideia se é o cisto, não sei. Só avaliando mesmo para saber. Então, posso começar falando? Pode, por favor. Bom, gente, como eu disse no início da live, eu vou falar a respeito da bursite e da capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado. Os dois são bem comuns, porém tem uma fase que acaba diferenciando, né, no diagnóstico, porque sempre vem alguém perguntar, mas qual que é a diferença entre bursite e capsulite? Como que eu vou saber se não é capsulite, bursite, tendinite? Então eu vou falar mais a respeito disso. Bom, Então, gente, vamos tudo por partes, então, né, vamos Dalila? por Então, parte. vamos falar primeiramente sobre a bursite, tá? Então, o pessoal que tiver dúvidas também de bursite aí pode escrever nos comentários, tá bom? Primeiramente, o que é uma bursite? Bom, é a inflamação da bursa, né? Como tudo termina com it, a gente sabe que esse sufixo it aí tem a ver bastante com inflamação. Ou seja, inflamação da bursa. Essa bursa é como se ela fosse uma bolsinha que protegesse contra o impacto. Dentro dessa bursa, dessa bolsa, tem o líquido. Então, por que que existe isso no ombro? Existe só no ombro? Não. Existem outras articulações que também tem a bursa presente. E a gente sempre acha que a bursite é só relacionada ao ombro, mas engano nosso. A bursite também ela tem no joelho, no quadril, no cotovelo, né? Então, tem outros locais aí que as pessoas têm a famosa bursite. E como o nome diz, é a inflamação da bursa, né? E ela acontece por vários aspectos. E a gente vai abordar mais isso durante a live. Muito bom. Então, moçada, então, o primeiro ponto importante aí, né, para saber, né, que a bursite não se dá apenas no ombro, né? Como a Dalila falou, pode ser também no quadril, no joelho e nos cotovelos também. Mas eu acredito que a grande maioria do pessoal, acho que a grande maioria das reclamações acaba acontecendo no ombro, né, Dalila? Sim, com certeza. As pessoas acham que a nossa articulação do ombro é uma articulação que a gente consegue fazer vários movimentos. A gente consegue levantar o nosso braço, a gente consegue baixar, a gente faz a rotação interna e externa. E a articulação, que ela pode possibilitar em vários graus de movimento, são as articulações que mais sofrem com a bursite e outras patologias também, né? E é por isso que a gente tem uma concentração maior de bursite no nosso ombro, porque a gente tem muitos graus de movimento que o nosso ombro é capaz de fazer. Legal. E o que causa essas bursites? Por que se tem bursite? Então, são por vários aspectos, né? Pode ser por uma lesão através de algum impacto, a pessoa caiu, bateu o ombro, teve uma luxação, pode causar bursite, porque como eu falei, então você pensa na bursite como, na bursa, como uma esponjinha que ela absorvesse o impacto. E às vezes ela leva um impacto muito maior do que ela é capaz de aguentar. Então gera uma inflamação nessa bursa, né? Esse líquido que tem dentro da bursa, ela acaba inflamando. E o que toda inflamação gera? Dor. Então, por isso que a bursite, ela dói tanto, porque ela é uma lesão nesse tecido, né? O tecido ficou lesionado. Então, as causas podem ser a luxação, a instabilidade do ombro. Tem pessoas que têm uma instabilidade muito grande. O que seria essa instabilidade? Às vezes ele pode luxar, pode sair do lugar. Isso também pode desencadear, né, uma bursite. E também até os movimentos repetitivos, principalmente cabeleireiros, professores, né, que tem sempre que ficar
escrevendo no quadro. E as donas de casa também sofrem muito, porque sempre estão fazendo movimentos repetitivos. E isso pode acabar ocasionando na bursite. Legal, bacana então. E aí, como é que a fisioterapia entra no tratamento da bursite? Como é que é o tratamento feito hoje? Bom, hoje primeiro de tudo, a gente começa avaliando o paciente. Vamos começar pela avaliação. Eu vou diagnosticar o paciente, eu vou saber como que o paciente está, devido à minha avaliação, e eu vou entender qual nível que ele está. Se ele está no nível mais crônico, no nível mais agudo. Então, vai depender muito do paciente. A gente geralmente começa para tentar diminuir, no caso, essa inflamação, diminuir o quadro álgico do paciente. E aí a gente entra com as terapias, pode entrar com um TENS, tem o aparelho também que vocês falam bastante, que é o Recupero, não é isso o nome? Isso. Então, eu sei que vocês fazem esse tratamento aí também na clínica de São Carlos. E também tem outros tratamentos que a gente faz dentro da fisioterapia. Mas, primeiro de tudo, a gente começa com uma boa avaliação para a gente saber em qual auge, no caso, esse paciente está, em qual nível ele está. Se ele está no nível mais crônico ou no nível agudo. Sim, é importantíssimo então, pessoal, não somente a avaliação, mas o diagnóstico, né? Então é importante que isso venha de um médico, que tenha feito todas as avaliações certinho, para que venha para o profissional da fisioterapia conseguir atender da melhor maneira possível, tá? Então, muito importante isso. Primeiramente, procure um médico, um ortopedista de preferência, especialista em ombro, para estar diagnosticando exatamente se é uma bursite ou se é algum outro tipo de doença, que tem várias doenças relacionadas ao ombro, né? Então, tem que ser uma coisa bem específica. Com certeza. Olha só, a Zélia, ela comentou aqui que ela é costureira. Então, ela fica muito tempo, né? Sempre naquela mesma posição. E por isso ela acaba tendo esse problema no ombro. Depois a gente vai falar alguns exercícios que as pessoas que têm bursite podem fazer. Mas vamos dar continuidade aí. O papel da fisioterapia hoje, ela é muito importante, porque a gente não trabalha só com a questão do paciente com dor, mas a gente também trabalha com a prevenção, né? Então, a prevenção da doença também é importante. Antes da gente poder pensar numa doença, a gente pensa na prevenção dela. Por isso que o tratamento pode ser também, nesse caso, para a gente poder prevenir uma doença. A gente consegue fazer isso? A gente consegue, com exercícios frequentes, com alongamentos, com terapias manuais. E tem outros tratamentos que a gente pode ajudar o paciente a não desenvolver, ou caso ele tenha, não chegar no nível crônico. Então é importante, moçada. Então a gente sempre está se antecipando à dor, né? A dor exatamente é um sinal de que algo está errado na gente, né? Nessa região do corpo ou em qualquer outra região do corpo. Então a gente tem que ficar muito bem com relação a isso. Então, por exemplo, para evitar essas dores no ombro, né? É sempre importante a gente sempre estar fazendo um fortalecimento, um alongamento, sempre com uma supervisão de um bom profissional, tanto da fisioterapia quanto de educação física. Então, muito importante isso. Né? Melhor prevenir do que remediar, como já dizia o antigo ditado, né? Muito bom. E aí, por exemplo, estou diagnosticado com a bursite, né? Não que ela seja uma fase tão aguda assim da dor. Você tem uma ideia de mais ou menos quanto tempo demoraria para diminuir essa dor, para começar a recuperar e aí iniciar, fazer o fortalecimento, ou Dalila? A bursite ela é mais simples de ser tratada. Se ela for tratada da forma adequada, em até um mês a gente consegue amenizar o quadro de dor e o paciente consegue ter a sua rotina normalizada. Muito bom, legal. Um mês é pouco tempo, sabe? Mas assim, é uma coisa que acho que a gente tem que bater bastante na tecla, né, Dalila? Assim, é importante fazer a fisioterapia para sanar a dor, mas é mais importante do que fazer a fisioterapia para sanar a dor é fazer, ou melhor, continuar fazendo os fortalecimentos e os alongamentos. Exatamente para quê? Para a gente evitar que essa dor retome. Né? Porque se você não fizer o alongamento, se você não fizer esse fortalecimento que foi recomendado, provavelmente essa dor vai voltar. Concorda, Dalila? Com certeza. Lembrando que eu sempre falo para tudo, não há receita de bolo. Né? A gente
vai passar sempre o exercício de acordo com a avaliação que o fisioterapeuta faz no paciente. Então, são casos e casos. Eu estou falando assim bem no geral, não estou me aprofundando muito em cima da patologia em si, mas a gente tem que avaliar primeiro o paciente, porque o paciente ele não é igual a todo mundo. Todos nós temos características diferentes. Por isso que uma boa avaliação vai possibilitar uma boa conduta fisioterapêutica e eu vou poder passar o exercício adequado para aquele paciente. Muito bom, legal, isso aí é importante, moçada. E aí, por exemplo, eu não cuidei da minha bursite. Não fiz o tratamento da fisioterapia adequado, não fiz o tratamento certinho. O que pode acarretar, na pior das hipóteses, Dalila? Nossa, a pior das hipóteses, ela pode sim desenvolver outras patologias, até uma tendinite. Geralmente a pessoa pode ter a tendinite junto com a bursite, né? E aí o tratamento ele vai sempre ficando mais prolongado. Então, assim, se você não fortaleceu hoje, se você não conseguiu se cuidar, parar um pouquinho no seu trabalho para você ter uma atividade física. Eu falo atividade física, gente, você, por exemplo, trabalha numa empresa, você fica muito tempo costurando. Por exemplo, você costura durante muito tempo. Se você puder parar pelo menos 20 minutos do seu tempo para você alongar, para você fazer um exercício simples mesmo dentro da sua casa, isso vai te ajudar assim, no sentido de prevenir a bursite, ou caso você tenha, que isso não piore, né? Porque tem essa síndrome do ombro congelado, assim, só vai piorando, vai virando uma bola de neve. Então, tudo aquilo que a gente não cuida, a tendência é só piorar, entendeu? E aí a pessoa já não tem mais amplitude de movimento, vai chegar um tempo que a pessoa não vai conseguir mais colocar a roupa no varal, colocar a mão aqui atrás da cabeça, não vai conseguir fazer movimento porque ela ficou com a amplitude de movimento dela totalmente sequelada. Então a gente tenta evitar que chegue nesse quadro, porque a inflamação a gente sabe que gera dor e a dor ela gera incapacidade. Então a gente tem que tentar chegar nesse nível que não gere essa incapacidade, nem a diminuição da força, nem da amplitude de movimento dela. Por isso que é importante a gente cuidar hoje, prevenir hoje, para que não piore a bursite. Legal. Moçada, só falando uma coisinha que é importante também, acho que a Dalila também vai acabar concordando comigo. Geralmente, quando vem a bursite, dificilmente ela vem sozinha. Né? Geralmente ela vem associada a outras doenças, outras tendinites, outras ites da vida. Né? Então, dificilmente ela vem sozinha. Quando ela vem sozinha, teoricamente é um processo um pouco mais simples, mas geralmente ela vem associada com outros tipos de doenças, né? Por exemplo, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do impacto, tem uma pancada de coisas aí envolvidas. Vai fazer uma outra série de vídeos a respeito. Exatamente. Então, a gente vai se aprofundar mais nesse tema das consequências, né? Porque como o nosso ombro, eu disse no início da live, a gente tem vários graus de movimento, a gente consegue fazer vários tipos de movimento no nosso ombro. Vai ser um membro que vai ser muito mais fácil de lesionar, né? Então, porque ele faz vários graus de movimento, né? Eu não vou me aprofundar nos termos técnicos aqui, mas a gente consegue fazer o termo de abdução, que seria a abdução. A gente consegue abrir o nosso braço, fechar o nosso braço, levantar, retornar para a posição normal. Rapidinho, vamos fazer agora rapidinho aqui para o pessoal ver? Eu vou ficar aqui atrás um pouquinho, ver se está tudo fechado. Então, o momento de abdução seria isso aqui. Isso. Então, venda de lá, lateralmente. É só esse movimento aqui, moçada. Isso. Correto? E aí, a gente consegue colocar o braço à frente do nosso corpo também. De forma lateral. No caso, eu consigo fazer esse movimento. É um movimento que dói muito também quando a pessoa tem bursite. Esse movimento dói. Esse movimento aqui, então, se torna bem mais difícil colocar de baixo, colocar atrás da cabeça. É um movimento que fica bem complicado da pessoa que tem bursite realizar.
É porque a bursite, na verdade, olhando assim mais ou menos no ombro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olhando mais ou menos no ombro, fica mais ou menos nessa regiãozinha aqui, a bursite. Então, qualquer movimento que a gente vai fazer com o ombro, passando justamente desse ângulo, você vai comprimir muito essa região, por isso que você acaba sentindo dor. Exatamente. Assim, a pessoa pode sentir muita dor depois de algum tempo que ela caiu, geralmente se ela caiu de lado, ela machucou, teve um impacto ali no ombro, né? São essas quedas também que acabam prejudicando muito, principalmente o paciente mais idoso. A taxa de bursite, ela é maior sempre em mulheres a partir dos 40 anos, mas logicamente, as pessoas podem ter, sim, tanto homem quanto mulher pode ter menos de 40 anos. Só que o índice fala que aumenta mais a probabilidade de você desenvolver a bursite a partir dos 40 anos. Exatamente. Então, moçada, muito cuidado com relação a isso, porque assim, o ombro é uma multiarticulação, né? Consegue fazer vários movimentos. E a gente utiliza hoje o braço para tudo. Então, imagine um movimento simples. A Elza, se não me engano, falou a Zélia, desculpa, Zélia, e por ser costureira tem muita essa dor por causa do movimento, da posição que você acaba ficando sempre com o braço estendido lá na frente. Mas pensa num outro movimento que é mais simples possível, lavar a cabeça. Quem quer colocar a mão na cabeça para poder lavar o seu cabelo. Quem tem uma bursite, quem tem um ombro congelado, quem tem um problema no ombro, tem uma dificuldade enorme. E é um momento, teoricamente, simples, né? Uma coisa simples que todo mundo tem que fazer. Mas o pessoal que tem esse tipo de doença não consegue. Estender Isso é a roupa importante, no né? varal, que é uma coisa que a dona de casa sempre está fazendo. Ela não consegue ficar muito tempo colocando, porque dói muito nessa articulação. É justamente aqui na parte mesmo onde a gente tem a bursa. E só para uma informação para vocês, aqui embaixo desse ossinho que nós temos aqui no ombro, nós temos 3 bursas. E às vezes pode ser que só uma inflame, mas pode ser também que as 3 inflamem, né? Depende muito da anatomia de cada pessoa. Lembra quando eu falei para vocês que nós somos diferentes? Tem pessoas que elas nascem com esse ossinho em formato de garra. Esse osso que se chama o acrômio, ele não nasce, ele não desenvolve da forma normal. Então, ele fica em formato de garra. Quando ele fica em formato de garra, ele acaba pressionando a bursa. Lembrando que nesse osso a que a gente tem, além da bursa, nós temos articulações ali, nós temos tendão também. Então, tudo acaba sendo prejudicado. Por isso que a amplitude de movimento, que é o movimento que nós fazemos normalmente, acaba sendo prejudicado e gera dor. Muito bom. Então, moçada, assim, são coisas assim, simples que a gente tem no nosso dia a dia, mas que quem tem problema no ombro não consegue fazer por conta disso. Então, por isso que a gente está fazendo a nossa live hoje, pelo paciente, principalmente da bursite e da capsulite, que a gente acredita que são os problemas mais graves nesse sentido. Tá? Então, importante, lembrando também que não é receita de bolo, né? Não é que serve para um exatamente vai ser para o outro, não há necessidade de fazer uma avaliação com um bom profissional, tá bom? Guilherme, só para falar uma coisinha, uma informação também que é importante, pacientes que têm disfunção na tireoide e têm diabetes têm tendência maior a desenvolver a bursite. Olha, caramba. Pois é. Eu vim premiada, né? Porque eu não tenho diabetes, mas eu tenho hipotireoidismo, a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e aí consequentemente, também tem a bursite. Então, as mulheres, né, têm uma tendência maior a desenvolverem essas doenças endócrinas, acabam tendo uma chance muito maior de desenvolver a bursite. Por isso que a gente pode prevenir para que essa pessoa não desenvolva. Muito bom. Olha, tem um comentário aí, Maria da Conceição mandou um beijo para você. Minha tia! Beijo para você, meu amor. Bacana, pessoal vendo aí. E a Rosemary comentou que ela tem fibromialgia, também tem a bursite. E ela fala que ela tem sentido muitos estalos nessa região. Mas os estalos acabam sendo meio normal por conta disso, né, Dalila?
É comum, infelizmente, acaba sendo comum, tanto na a síndrome do impacto também. Esses extralidos, eles acabam sendo comum, por isso que nós temos que fortalecer. Quanto mais a gente fortalecer, importante falar que a gente não vai fortalecer no momento que a gente está com muita dor. A gente não pode fazer isso. A gente primeiro tem que tratar a dor, para depois a gente começar com os exercícios, tá? Porque se a gente faz o exercício no momento que está agudo, a gente vai acabar deixando essa pessoa com mais dor do que quando ela chegou. E esse não é o objetivo da fisioterapia, é justamente o contrário, é diminuir. Olha, você falou um ponto legal, viu, Dalila? Essa parte da dor, né? O limiar de dor de cada um, né? Cada um tem um limiar de dor diferente, que vai diferenciar, né? De indivíduo para indivíduo. Então é importante a gente, principalmente, o respeitar o nosso limite, né? Não é porque eu aguento muita dor que a outra pessoa tem que aguentar muita dor também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que respeitar o seu próprio limite. E é exatamente isso, a fisioterapia está aí para ajudar a você não ultrapassar esse limiar de dor. Né? Sempre respeitando ele, porque assim, a gente, se vocês forem provavelmente no médico, o médico vai falar que existe a necessidade de fazer realmente um fortalecimento, entretanto, fazer um fortalecimento numa fase aguda, ao invés de auxiliar, de ajudar vocês, vai estar prejudicando, por incrível que pareça. Então a gente tem que respeitar, porque existe todo um processo com relação a isso. Precisamos diminuir o nível de dor, até chegar a um nível aceitável, para depois começar esse fortalecimento, para que esse exercício surta um efeito positivo na pessoa. Com certeza. Por isso que eu falei para vocês, em todas as doenças não há uma receita de bolo. E aquilo que serve para mim nem sempre vai servir para o outro. Por isso que nós temos que fazer uma boa avaliação do nosso paciente. Porque cada paciente é diferente, todos não são iguais. A gente tem as nossas peculiaridades, por isso que a gente vai avaliar e prescrever o exercício de acordo para aquela pessoa. Com certeza. Bom, pessoal, quem quiser fazer mais alguma questão sobre bursite, pode fazer aí. Boa noite também. A Rosângela está chegando agora. Pode escrever nos comentários aí mais alguma questão, a gente responde também. Só que agora a gente vai pular para agora para a capsulite adesiva, senão não dá tempo da gente falar tudo aqui. Beleza? Mas quem quiser, pode perguntar aí. Depois que a live acabar, a live vai ficar gravada, tanto no meu canal aqui da clínica, como no canal da Leila. Né? E aí, se quiser também questionar também a Dalila ou questionar a gente aqui também, pode entrar em contato via direct também, tá bom? Bom, vamos falar então sobre capsulite adesiva ou mais comumente chamada de ombro congelado. O que seria isso, Dalila? Bom, tudo que termina em it, a gente sabe que é relacionado a uma inflamação. Mais do que? Capsulite vem de cápsula, cápsula articular. Então, é a inflamação da cápsula articular, que é onde passam, né, as nossas articulações ali no nosso ombro. E, no caso, essa inflamação, ela tem fases. E a fase da dor é uma fase muito... Como que eu posso dizer? Ela ainda consegue ser pior do que a bursite, porque a fase da dor nela é muito pior em todos os sentidos. Tem um diferencial da bursite e da capsulite. Então, eu vou explicar isso para vocês. A bursite, a pessoa ela tem uma dificuldade em realizar esse movimento. Lembra que eu falei para vocês? Quanto o nível maior de 90 graus, ou seja, eu vou colocar, por exemplo, o meu braço aqui atrás da minha cabeça, movimentos onde eu tenho que levantar muito o braço. Na bursite, gera uma dor absurda. Na capsulite, é o contrário. Se a pessoa está numa posição neutra, com a mão em direção ao solo, essa posição já vai ser assim, trazer uma dor muito grande para o paciente. E o ombro congelado, por quê? Ela tem fases. A capsulite, ela tem 3 fases. Ela tem a fase da dor, que ela é super aguda. Ela tem a fase de congelamento e ela tem a fase de descongelamento. E o importante é o paciente entender que a capsulite, ela tem um tratamento mais complexo do que a bursite. Lembra que eu falei lá atrás? Quando a gente não cuida de uma doença, ela evolui e ela acaba sendo mais difícil de tratar? Pois é, a capsulite ela é assim também.
Se o tratamento da bursite, dependendo do paciente, pode demorar até 4 semanas, da capsulite, desculpa, ela pode demorar até 2 anos. Então, é muito importante que o paciente entenda que esse tratamento ele vai ser mais complexo. E a gente está falando isso porque, às vezes, a gente fala bastante sobre os exercícios e a gente esquece também da parte, né, mental. Então, a gente tem que preparar esse paciente para ele entender o quanto vai ser mais complexo, mas que sim, o tratamento vai ser eficaz, a gente vai conseguir reduzir significativamente a dor desse paciente, ele vai conseguir fazer as atividades que ele já fazia antes, mas que é um processo, onde é o processo da dor, o processo do congelamento e do descongelamento. Muito bom. Bom, você falou então que é um problema da cápsula articular, correto, legalzinho. E uma das causas delas é o não tratamento correto de, por exemplo, da bursite. Mas tem alguma outra causa, assim, além dessa, ou Dalila? Tem sim. Lembra que eu falei para vocês da diabetes? Lembra que eu falei do hipotireoidismo? Pois é, ele também está super presente aqui. Pacientes diabéticos, pacientes que têm disfunção na glândula da tireoide, como o hipotireoidismo, eles podem sim desenvolver a capsulite adesiva. Tem pesquisas que falam, né, estudos, desculpa, que falam que de 2 a 5% da população vai desenvolver a capsulite adesiva em algum momento da vida. Só que as pessoas que têm diabetes e têm essas disfunções, é mais certo que elas vão desenvolver com mais frequência. E assim, não é só uma vez ao longo da vida, ela pode desencadear vários momentos da vida dela. Né? E vai depender muito do que ela faz. Ou seja, além dessas doenças aí também, o fator de ser mulher, de ter acima de 40 anos, também nós mulheres viemos premiadas, né? Porque a maioria das doenças acabam atingindo as mulheres. Então, o fator ser mulher, ter mais de 40 anos, você está candidato a ter a capsulite adesiva. Também, a mesma coisa da bursite. Se ela teve uma lesão, né, se ela teve um impacto muito grande no ombro, realiza algum tratamento, algum exercício, ou melhor, alguma atividade que acabe sendo repetitiva, também vai desencadear. E até mesmo cirurgias. Tem cirurgias que têm como consequência a capsulite adesiva. Puxa vida, tem cirurgias, olha, cirurgia que era para... Ela está promovendo isso. Cirurgia na parte relacionada com tórax e abdominal. Acredita? Entendi. Acredito. Por que eu pessoa acredito? Mas ó, a Adriana tem falado bastante sobre a parte dos riscos, né, que geralmente são mulheres, mas acalmar a turma aí que está vendo a live aí, que vai ver mais para frente também, são fatores de risco, tá, pessoal? Então, não necessariamente toda mulher de 45 anos, diabética e com problemas da tireoide vai desenvolver a capsulite adesiva, mas são fatores que aumentam o seu risco de desenvolver esse tipo de doença. Como faz para diminuir isso? Prevenir. Prevenção sempre. Então, é fazer os exercícios, os alongamentos, manter a sua qualidade de vida adequada, né, a alimentação adequada e tudo mais. Então, fazendo tudo isso, com certeza, vai diminuir muito o risco de vocês desenvolverem um tipo de doença. Tá bom? Muito bom. E aí, o que a fisioterapia faz nesse sentido, assim? Porque você falou que demora até 2 anos. Nossa, 2 anos é muito tempo isso, hein, Dalila? Infelizmente. Então, a parte aguda da capsulite, ela demora 9 meses. A parte aguda. Então, ela fica sentindo dor por 9 meses. Complicado, né? 9 meses. E aí, a parte de congelamento são 12 meses. E a de descongelamento a partir de 12 meses. Lógico que a gente não vai deixar o paciente evoluir, né, para uma piora do quadro dele. O fisioterapeuta ele já vai agir junto com o médico. Por quê? Ele tem que tomar medicamento para aliviar a dor,
Nós, fisioterapeutas, também agimos na dor. Como? A gente tem o uso do TENS hoje, tem o uso de ultrassom, laser, e tem o recupero também, que é um tratamento aí super inovador que vocês estão utilizando na clínica de vocês. Tem tido ótimos resultados, né, Guilherme? Com certeza. Eu vou falar, nem vou falar tanto do recupero, né? Da cápsula adesiva do finalzinho da live, eu vou dar um spoiler aí de um outro produto que tem aqui também, na clínica, que foi desenvolvido também pela USP, que deu um resultado absurdo para a cápsula adesiva. Ai, que Mas absurdo mesmo. Mas legal. Gosto de spoiler. Vamos continuar aí falando um pouquinho da capsulite aí. Mas, por exemplo, esse congelamento, né, para o pessoal entender um pouco melhor, né, o que seria esse congelamento? A pessoa não consegue mexer o ombro, ou ela consegue mexer um pouco? Como é que seria isso? A parte, ó, vou explicar para vocês a parte. A parte de dor, né, a fase aguda dela, que dura 9 meses, a gente consegue ajudar o paciente, né, junto com o médico nessa parte de introdução medicamentosa e com as terapias manuais que a gente já consegue trabalhar com TENS, com laser. Os 12 meses, essa parte de congelamento, o paciente ele tem uma diminuição do quadro álgico, no quadro de dor. Só que tem um problema, ele não consegue ter a ADM dele, a ADM que é amplitude de movimento. Ou seja, a dor diminuiu, mas ele não consegue realizar o movimento. Ele está realmente congelado. Ele tem dificuldade até de tirar a carteira do bolso. Então, todos os movimentos são prejudicados. Todos. Aqueles que a gente mostrou no início da live, que são de adução, abdução, flexão, tudo. Tudo dói, né? E aí também tem a fase que é o do descongelamento, que é a melhor fase, assim, entre aspas, porque a gente já consegue ter uma melhora do quadro álgico, um aumento da ADM, só que não é o aumento ainda completo. E é aí que a gente entra também, a gente consegue permitir que o paciente consiga realizar todo o exercício com uma ADM completa, que é o que é sempre necessário para o paciente para ele retornar a voltar o quadro de. Como que eu posso explicar? Continuar nas rotinas dele, né? Gente, desculpa que às vezes eu falho, é porque eu tenho a fibromialgia, fibrofoga, às vezes tem a palavra, vem na ponta da língua e ela some. Então, vocês me perdoem por isso, mas infelizmente acaba acontecendo. Com certeza. Não, fique tranquila, viu, Dalila? A gente entende, sim, fica tranquilo com relação a isso. Uma característica interessante também do pessoal que tem o ombro congelado, a cápsula adesiva, é exatamente o ombro ficar caído, porque a pessoa não tem esse movimento, fica muito caído, é muito discrepante essa característica nesse tipo de população. Dalila, deixa eu ver aqui, ó, tem a Maria, sua tia, falou que já operou da bursite, faz mais de um ano, mas ela às vezes continua sentindo dores. O que você pode estar falando para ela? Então, depende. Ela conseguiu passar por algum profissional da área da saúde? Como que foi o tratamento dela? Como ela estava fazendo uso de alguma medicação? Está fazendo uso de algum exercício? Porque, é assim, algo que a gente sempre fala para os pacientes é que a cirurgia nem sempre vai ser indício de que a pessoa vai viver sem dor. A gente sempre fala isso, porque as pessoas acham, por exemplo, eu rompi um ligamento, preciso operar, vai voltar ao normal? Gente, raramente volta ao normal. Infelizmente, nem tudo que a gente vai, um órgão vai voltar ao normal, um osso vai voltar ao normal. A gente não sabe se realmente vai voltar, mas o que os estudos falam, eles sugerem, é que tem pessoas que operam ou piora ou melhora ou estabiliza, sabe? Ela não tem sempre 100% a melhora no quadro dela, mas assim, tudo tem que ser avaliado. Não tem como eu falar, por exemplo, aqui, ela fez a cirurgia da bursite, a gente tem que avaliar se foi só por conta da bursite que ela realmente operou. Tem muita coisa assim envolvida que só numa boa avaliação a gente consegue dizer. Mas assim, a fisioterapia ela ajuda do início até o fim.
a gente tenta prevenir para que não chegue nesse caso mais difícil, mais complexo, que seja no quadro que a pessoa tem que operar. Mas caso ela opere, a gente também ajuda nesse pós-operatório. O que eu falo aqui, assim, o que eu tenho por mim, na verdade, é assim, nenhuma cirurgia é 100%. Então, por melhor que seja a cirurgia, por melhor que seja o profissional que esteja envolvido, infelizmente, nunca vai voltar a ser 100%. Pode ser que chegue nos 99,9999%, com certeza. Mas voltar ao que era igual antes, não volta. Não e por volta. que eu falo isso? Porque a gente precisa ter um cuidado após isso. Se deixou chegar ao nível de fazer uma cirurgia, então a gente precisa criar na nossa cabeça que a gente precisa ter ações para que isso não chegue novamente nesse ponto. E aí a prevenção, os alongamentos, a fisioterapia, a atividade física, enfim, um monte de coisa aí. Tá? Então tem muitos fatores realmente envolvidos. Não daria para a gente falar, faz isso ou faz aquilo. Precisamos ter uma noção do que está acontecendo naquele momento. Né? Qual foi o diagnóstico, por que se deu isso, por quanto tempo a pessoa conviveu com isso, como foi a cirurgia, como foi o pós-cirúrgico da pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha. Então, tem muita coisa envolvida. Tá? Então, é muito complexo. É muito complexo para a gente falar assim, fez certo, não fez, deveria ter feito a cirurgia, não devia. É muito complexo, é só a gente avaliando mesmo para a gente realmente entender o porquê que esse paciente está nesse nível de dor, né? O que vai fazer aqui procure um bom profissional, um bom médico, um bom fisioterapeuta para te poder atender da melhor maneira possível, né? Que faça uma avaliação completa, né? Que avalie todos esses fatores aí que a gente está falando aqui na live, tá bom? Não somente para a Maria, mas para todo mundo que está escutando aí. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho então agora. Você falou um pouquinho da recuperação, tanto da bursite quanto da capsulite adesiva. Né? Então eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que acontecem aqui na cidade de São Carlos. Tá? Aqui em São Carlos, o pessoal do Instituto de Física e Ótica daqui da cidade, da USP daqui de São Carlos, eles têm feito bastante trabalhos a respeito de desenvolver novas tecnologias a fim de melhorar a qualidade de vida de todos. Né? Então, foi aqui que nasceu o aparelho que une ultrassom e laser, que tem tido ótimos resultados para tratamento de dores crônicas. Né? Então, a gente consegue aliviar, diminuir níveis de dor altíssimos para níveis baixos ou até mesmo zerar, dependendo da pessoa. Tá? E aí, um dos equipamentos que também foi desenvolvido aqui foi o laser roller, que é no caso específico da capsulite adesiva. Tá? Então, eu já vou falando logo agora. Quem quiser, me manda um direct na clínica que eu envio o artigo a respeito da capsulite adesiva, para vocês terem uma ideia de como é a melhora. Tá? Não dá para mostrar agora aqui na live, infelizmente, mas manda aí um direct, quem tiver interesse aí, que eu envio direto o artigo original. O que aconteceu nesse artigo? Você falou que demora 2 anos para a pessoa retomar, principalmente a amplitude de movimento, e aí ganhando amplitude de movimento, consequentemente a gente vai conseguir ter um melhor fortalecimento dessa região, concorda? Sim. Muito bom. Foi feito um estudo, então, aqui em São Carlos, né, com esse aparelho, que une um aparelho para liberar a face muscular, então você vai estar fazendo uma liberação miofascial, com o laser zoom também. Então, foi feito um estudo, uma pessoa que tinha capsulite adesiva já diagnosticada, tudo bonitinho, tá? E ela fazia sessões de 30 minutos. Geralmente as sessões são quanto tempo, Rotalina? Depende do profissional. Tem sessões que são 45, 1 hora, depende de cada profissional. Mas provavelmente a gente sabe que a maioria das coisas é 1 hora, né? Então, foi feita uma sessão só de 30 minutos, né, com esse aparelho nessa pessoa, e ela fazia esse tratamento 2 vezes na semana só. Ela não fazia todos os dias, somente 2 vezes na semana. Em 45 dias, ela praticamente retomou a amplitude de movimento dela. Então, de 2 anos para 1 mês e meio, é muita coisa, eu acho.
Com certeza. Até para a pessoa, né? Imagina, ela ter que passar por todo esse processo, que eu falei para vocês que são três, no caso da capsulite, né? Que é a fase que fica mais agudo, a fase de congelamento e de descongelamento. Ela evitou, né, passar por essas fases e com certeza melhorou a ADM dela, a amplitude de movimento, conseguiu voltar às práticas de atividade diária. Então assim, é coisa que eu falei, assim, é uma coisa muito absurda. Uma coisa de um tratamento que geralmente demoraria 2 anos, ou melhor, que demora geralmente 2 anos, para um tratamento que a gente consegue melhorar essa pessoa em apenas 45 dias. É uma coisa, para mim, muito absurda. Então, a gente tem tido ótimos resultados aqui na USP, né, com a equipe de pesquisadores de lá, tem feito ótimas coisas, temos tido ótimos resultados para vários tipos de doenças, né? No caso, a gente está falando da bursite da capsulite, então eu estou dando esse exemplo da capsulite, que foi uma coisa, assim, muito absurda, né? De dimensão de tratamento de 2 anos para um tratamento apenas de 45 dias, tá? Lembrando, moçada, também que isso não serve para todo mundo, cada caso é um caso, precisa de uma avaliação e tudo mais, mas estou dando uma informação de que a gente conseguiu, um caso aqui que teve aqui na cidade, reduzir de 2 anos para 45 dias. Com certeza. É uma melhora absurda, né? Que bom que pode ajudar esses pacientes a não precisar passar por esse processo de 2 anos aí para poder ter melhora no quadro álgico dela. Com certeza. E falando a parte dessa parte da fisioterapia aí, pessoa que está assistindo a live aí, eu vi que a Rosângela falou que ela sentia muitas dores, ela procurou um bom profissional e graças a Deus hoje está melhor. É exatamente isso que a gente está falando. A gente pede para o pessoal procurar bons profissionais e para isso também a gente está oferecendo agora aí, mais para frente, em agosto, a gente vai estar oferecendo um curso, tá, para os profissionais de fisioterapia. Então, se você conhece um profissional de fisioterapia bom, indique para ele também esse curso. Nas lives mais para frente a gente vai estar falando mais a respeito, tá? Mas é um curso exatamente para a gente estar passando todas essas informações que a gente está tendo aqui das pesquisas desenvolvidas aqui pela USP. Então, tratamentos para capsulite adesiva, tratamentos para bursite, tratamentos para fibromialgia, tratamento para hernia de disco. Então, a gente vai passando uma série de coisas nesse curso para vocês aí, profissionais, para estar adequando e se destacando mais ainda, porque nós que somos profissionais da saúde, a gente não quer ver o bem do nosso paciente. E quanto mais rápido, melhor. Então, a gente tem conseguido fazer ótimos resultados com os tratamentos aqui em pouquíssimos tempos. Então, é uma oportunidade super legal, super bacana aí para a turma aí. Quem tiver interesse depois, quiser entrar em contato comigo aqui pelo Instagram da clínica, pode entrar que a gente vai tirando as dúvidas aí. Tá certo? Tá certíssimo. Bom, a Zélia falou assim, o problema é conseguir bons profissionais pelo SUS, é impossível. Depende muito da região, a Zélia. Eu sempre falo bastante isso nas minhas redes sociais. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu trabalhei na UBS da Sé. Gente, é coisa de doido. Que UBS maravilhosa. Vocês não têm noção. Tinha acupuntura, tinha auriculoterapia, fisioterapeuta que ia na casa ajudar o paciente, porque eu fui também com a fisioterapeuta dessa UBS, fiz visitas domiciliares. Olha, é incrível. Depende muito do local. Depende muito do local que a pessoa mora. Mas, assim, pelo que eu estou lendo a respeito desses outros projetos de leis e leis que estão sendo implementadas nas cidades, o projeto é para que tenha equipes multidisciplinares em todas as cidades. Então, ou seja, pode ser que nesse momento não tenha uma equipe multidisciplinar aí na sua cidade, mas vai chegar um momento que vai ter. O que seria essa equipe multidisciplinar? Fisioterapeuta, psicólogo, né? Além do médico, dentista também, agora eles estão incluindo também um profissional dessa área. E assim, depende muito da região. Na cidade mesmo que eu morava, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também tem essa equipe multidisciplinar. É porque, assim, depende de vários fatores, inclusive de contratação, a gente sabe que realmente não é fácil, mas tem muitos profissionais bons, sim, no SUS. É que depende muito da região que você mora. É isso aí. Mas
Mas procurem, moçada, procurem indicações, procurem pela internet, né? Cuidado também com quem vocês, com qual profissional vocês caem hoje. Hoje a gente tem muita facilidade da internet, né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Pesquise sobre o profissional, pesquise se ele tem o conselho dele ativo ou não, tá? Pesquisa onde ele se formou, se realmente ele é formado ou não. E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas ruins nesse sentido, querendo se aproveitar da gente. Então, tome muito cuidado. Então, também uma dica para vocês que ainda não têm esse profissional pelo SUS, todas as faculdades que possuem curso de fisioterapia, eles proporcionam a fisioterapia para o paciente de graça. Basta que ele pegue um encaminhamento no posto de saúde dele. Isso aqui em São Paulo a gente precisa de um encaminhamento. Mas tem cidades que nem precisa do encaminhamento. É só você chegar lá, você realmente falar o que você sente, que eles podem te incluir para você ser tratado de graça. Então, legal, moçada. Então, procure aí, ó, uma dica super bacana da Dalila. Todas as cidades que têm alguma universidade que tem esse curso de fisioterapia, geralmente eles têm um ambulatório relacionado à fisioterapia. Isso. E aí o pessoal aprende nesses locais o atendimento. E aí proporciona para a população desse local os atendimentos gratuitos. Então procurem aí que é um ótimo custo-benefício para vocês. Com certeza. Eu mesmo atendi vários aqui na Uninove, que foi a faculdade que eu me formei. E assim, apareciam pessoas com todos os tipos de patologia. Para nós que somos alunos, a gente fica feliz de poder ajudar as pessoas. Então, procurem saber que realmente você pode conseguir fazer um tratamento de graça. Até quem tem fibromialgia, eu sempre indico. Muito bom. Dalila, estamos caminhando para o nosso final da nossa live, né? Porque infelizmente a gente tem pouco tempo aqui. Pois A gente gostaria de ter é. mais tempo para conversar, que é tão legal a nossa conversa aqui, a nossa parceria. Vamos passar para a parte dos exercícios, o que a gente poderia estar passando para a turma de fazer aí, com cuidado, e para tentar melhorar e prevenir essa bursite, essa capsulite adesiva? Bora, eu vou falar sobre 3 exercícios que são super simples para bursite. Lembrando do que eu falei lá no início da live, a gente está passando exercícios para o período que a pessoa não está com a dor no período agudo. No período agudo, a gente faz um outro tratamento para diminuir o processo inflamatório, consequentemente diminuir a dor desse paciente. A gente não vai fazer isso quando o paciente está com dor, porque senão ele vai sair de lá com mais dor ainda, tá bom? E isso também você pode fazer para você prevenir. Eu vou ficar de pé aqui para mostrar o exercício para vocês. Então, só um momento, tá? Bom, enquanto a Dalila vai mexendo ali a câmera dela, exatamente isso, moçada. Todo mundo que, eu não tenho bursite, eu posso fazer? Deve fazer, porque é um meio de prevenção, tá? Então, não é somente porque eu tenho bursite eu preciso fazer. Não, quem também não tem pode fazer, o que é até melhor, porque vai evitar que chegue nesse ponto da bursite, numa cápsula adesiva ou de qualquer outro tipo de doença, tá bom? Aqui, acho que aqui tá bom para vocês verem. Então, gente, a gente vai abrir os braços. A gente não precisa abrir tanto o braço, a gente pode dar uma fechadinha assim, com o polegar para cima, a gente vai fazer esse movimento aqui, tanto para esse lado quanto para o outro lado, tá? Abrindo um pouquinho os braços, assim, vou mostrar para você. A gente vai fazer esse movimento, 3 sessões de 10, e para cá também, 3 sessões de 10. E isso a gente vai fazer nos 2 braços. Lembrando, sempre do polegar para cima, tá? Não, se você não consegue esticar todo o braço, você pode fazer um pouquinho reduzido. O importante é você fazer no seu limite, tá? Então, com o braço assim, tá? A gente vai fazendo um movimento circular para um lado e para o outro lado. São 3 séries de 10 repetições. Lembrando, entre essas repetições, você dá uma pausa de pelo menos 1 minuto e volta a praticar o exercício. Outro exercício muito bom, eu fazia bastante com o pessoal no ambulatório. Vou só baixar um pouquinho a câmera. Você pega uma garrafinha de água e você pode fazer um exercício que se chama exercício pendular. Tá? Esse exercício é ótimo para quem tem bursite e também capsulite adesiva. Você pode encostar assim na cadeira, tá? Você baixa mesmo. Deixa eu ver se dá para baixar mais um pouquinho, só para vocês verem. Ó, você vai baixar
e você vai fazer esse movimento, tá? Com o braço esticado, vai fazer esse movimento de pêndulo mesmo. Esse movimento você vai rodar para um lado e você vai rotacionar para o outro lado. Ai, Danila, eu vou fazer só no ombro que está lesionado? Não. Você vai fazer nos dois porque você vai prevenir. Caso um lado tenha, do outro lado você também está prevenindo. Então, esse exercício pendular, você vai utilizar uma garrafa, você pode encher ela ou não, tá? Depende muito se você está sentindo dor. Se você sentir dor, você faz dentro da sua capacidade. E, assim, lembrando que a gente não vai fazer o exercício no momento que a dor está aguda, ou seja, aquela dor que está insuportável, você não faz. Um outro exercício muito bom, a gente pode fazer, é com o cabo da vassoura, tá? O cabo da vassoura, a gente vai colocar ele tanto para frente quanto para trás. E a gente vai fazer esse movimento. Se você tiver uma faixa elástica na sua casa, você vai fazer, porque é bom que também tenha uma certa tensão. Então, você vai colocar, estica Pode e ser assim, passa. então. Pode fazer esse exercício aí para o pessoal ver com o cabo de vassoura. Ó, cabo de vassoura, tranquilo, todo mundo tem um cabo de vassoura em casa. Tá? Não precisa segurar a extremidade, segura mais ou menos dentro do seu limite e vai erguer os dois braços, de preferência esticadinho, o mais alto que você puder. Tem gente que vai conseguir, igual eu consigo jogar o braço lá para trás da cabeça. Tem gente que vai parar aqui. Não tem nenhum problema. O importante é fazer essa movimentação. Isso você vai fazendo dentro da sua capacidade. Se você consegue fazer só até atrás da sua cabeça, não consegue alongar muito o seu braço, tudo bem. À medida que você for fazendo, a sua amplitude de movimento ela vai aumentando. Então, nos próximos exercícios, você vai conseguir. E ó, eu quero ali na próxima. Cabo de vassoura. Ah, posso ser com uma faixa elástica? Pode também. Ah, não tem uma faixa elástica. Gente, todo mundo tem também uma toalha. Também dá para fazer uma força. Segura, deixa esticadinho e vai fazer o mesmo movimento. Eu uso também a bola de pilates. A minha é muito grande. No ambulatório, eu usava uma menor do que essa. Essa bola aqui, o lado bom é que você pode apertar. Esse fato de você apertar a bola, com certeza você vai sentir essa parte aqui rebuchando. Então, você está fortalecendo também. Quando você faz esse movimento, você pode tentar colocar mais força para apertar a bola e traz para frente e aperta. Leva para trás da cabeça, aperta e traz para frente e aperta. Você faz 3 séries de 10 repetições. E lembrando, mostrando sempre cuidado com o seu limiar de dor, tá? Sempre tendo o máximo, não exagerando, dentro do seu limiar de dor. Nunca passando o tempo. Isso mesmo. Bom, Legal. tem um outro exercício, eu falei que era 3, mas tem mais um também. Você pode pegar a faixa elástica? Tá na mão. Isso. A faixa elástica, você pode colocar aqui assim na altura do quadril e você puxa na diagonal. Você também consegue fazer esse exercício também para o ombro e ele serve para capsulite. Exatamente. Lógico que no momento da dor, você não vai conseguir elevar o braço totalmente até lá atrás, né? Que nem o Gui está fazendo. Mas você, até onde você conseguir. O importante é isso. Exatamente. Esse também é um ótimo exercício. Nunca passar. Ah, o Guilherme consegue fazer. Não, o Guilherme consegue fazer com o ponto do Guilherme, tá bom, dá para fazer ainda. Mas, eu consigo por isso até aqui. Ótimo, tá maravilha, não tem nenhum problema, pode fazer. Conforme você vai ganhando mobilidade, vai ganhando força, você vai conseguindo puxar cada vez mais. Sempre lembrando que você tem que fazer dos dois lados, tá? Você faz no ombro que está bom e no ombro que não está. Porque, mas por quê? Porque você também está prevenindo que você tenha bursite ou capsulite adesiva no outro braço. É super raro o paciente ter capsulite nos 2 ombros.
Mas, caso tenha, você consegue também, você pode fazer esse exercício. Lembrando, né, pessoal? Porque assim, a Dani tá falando assim, por que tem que fazer nos dois? Por que eu só faço só em um? Porque o que vai acontecer? Esse ombro meu, eu tô com dor, então eu não vou usar. Mas você precisa continuar com essas atividades. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a usar o outro braço. E aí você vai começar a sobrecarregar o outro braço. E aí pode, na pior das hipóteses, sim, cair uma bursite, uma capsulite no outro braço também por conta disso. Como a gente falou no começo da live, né? Movimentos repetitivos podem vir a gerar essas doenças. Ok. Aí, Gui, você pode também falar para eles os exercícios para capsulite. Tem mais algum alongamento? Alongamento, deixa eu ver aqui. Pegar a colinha, porque eu não vou lembrar todos agora de cabeça. Ó, capsulite também é legal, esse alongamento para trás, né, galera? Infelizmente, hoje, o pessoal, por conta do dia a dia mais tecnológico, né, então a gente está mais à frente do computador, do celular, a gente tem que jogar o movimento para frente, né, então fazer esse movimento para trás é extremamente difícil para muita gente hoje. Não vai. Vou tirar. Sim, né? Então, esse movimento aqui, ó, simplesmente fazer isso, muita gente não consegue por conta tão projetado para frente, por conta de computador, por conta do celular, etc. E é legal fazer esse movimento aqui. Só fazer isso aqui já vai sentir alongar bastante o ombro, bastante bíceps, bastante peito. E aí, conforme você vai ganhando mobilidade, você vai tentando levantar ele. Esse é um bacana. E esse fica quanto tempo, Gui? Olha, aqui a gente, assim, eu sou educador físico, então eu falo para a moçada, procura ficar inicialmente 10 segundos. Beleza, conseguiu ficar 10 segundos, 10 segundos está super fácil? Vamos progredir a carga, progredir o tempo, a intensidade. Então vamos fazer 15 segundos, 3 séries de 15 segundos. Pô, 15 segundos está fácil, vamos fazer 20, vamos fazer 30. E aí, conforme você vai vendo que está tendo as suas melhores, você vai progredindo gradualmente. Você nunca saia de uma série, por exemplo, uma série de 10 repetições, por exemplo, para fazer uma série de 30 repetições. Não condiz. Vai só piorar a situação. Então, é uma carga realmente progressiva. Fez 10 repetições, pô, está ficando fácil. Porque a tendência é exatamente isso, o exercício se tornar fácil. Porque a gente vai se adaptar a esse exercício, quer dizer que está fortalecendo. Então, a gente precisa ter uma sobrecarga um pouquinho maior. Então, fez 10 repetições, vamos fazer 12, 13. Pô, 13 eu acho que ficou difícil, então vamos manter as 13. Pô, as 13 agora está fácil, tá fazer as 15. Então, e assim, progressivamente. Então, a gente vai progredindo tanto nos números de repetições, com relação ao tempo, com relação aos exercícios também. A gente fez alguns exercícios mais simples, mais básicos, exercícios mais complexos. Então, a gente vai progredindo. Ok, tem um outro alongamento também que dá pra gente fazer, que esse também é bem simples, tá? Deixa eu só levantar aqui a minha câmera, porque senão vocês não vão conseguir ver o meu braço. Esse daqui também, ele é muito bom. E além de você fazer esse também, você pode virar e lateralizar. Muito bom também esse. E para o outro. É como o Gui falou, o tempo você vai adaptando. Se você consegue 10 segundos, da próxima vez você tenta 20, e assim você vai aumentando. É isso aí. Tem mais algum, Gui, para a gente finalizar? Bom, aqui de simples não tem. Aí tem uns mais complexos, mas acho que não seria legal passar os mais complexos. Acho que seriam os mais básicos mesmo da turma. A gente já passou bastante, a gente já explicou bastante. Eu acho que ficou mais simples de compreensão. E a gente vai fazer uma próxima live depois, onde a gente vai fazer a parte 2 de outras causas de dor no ombro. Tem outras que a gente deixou passar, mas por enquanto a gente deu uma pincelada na bursite, na capsulite, e depois a gente se aprofunda em outros temas também do braço. Mas na semana que vem a gente já tem um tema, não tem, Gui? Na semana que vem? Tem um tema. Se a galera curtir aí, comentar bastante aí,
eu gostaria de fazer sobre artrose, né, que é uma coisa, é um problema muito comum aí, que muita gente sofre com isso. Certo. E vai ser quando mesmo a live? Mesmo dia, mesmo para te orar. Então, quarta-feira da semana que vem, 7h15, estaremos novamente aqui, eu e a Dalila, para a gente conversar mais um pouquinho sobre artrose agora. Ai, que bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. A live vai ficar salva para vocês assistirem. Comentem depois, compartilhem, porque tem muitas informações para você, para sua tia, para o seu tio, para as pessoas que você gosta. Porque, como eu falei, em algum momento pode ser que a gente tenha a bursite ou a capsulite adesiva. Então, por isso que é bom a gente disseminar a informação para evitar, porque nada pior do que sentir dor, né, gente? Então, vamos passar a informação à frente. E eu agradeço, Guilherme, o convite da Clínica Iluminari, seu convite para estar aqui. E na quarta-feira que vem a gente vai falar sobre artrose. Maravilha. Dalila, eu que agradeço você ter aceitado o convite, de estar aqui junto com a gente numa quarta-feira. Eu sei que seu dia foi complicado, que você estava falando um pouco das suas dores aí da fibromialgia. Eu sei quanto deve ser difícil com relação a isso. Então, agradeço de coração, tá? Agradeço todo mundo que também participou aqui da live de hoje. Comente aí, curta a nossa live, curta aí a página da Dalila. Qual que é a sua página, Dalila? É @blog de uma jovem fibromialgica. Tanto aqui no Instagram quanto no Facebook é o mesmo nome, @blog de uma jovem fibromialgica. Tenho essa página que é simultânea com o Face. E também tem o meu canal no YouTube. Depois a gente vai colocar esse vídeo lá também para ficar salvo para a gente poder compartilhar para outras pessoas. Lá é Mulheres de Fibra com a doutora Dalila Menezes. Gente, o canal se chama Mulheres de Fibra, mas nós aceitamos os homens aparecerem por lá também. Então sejam super bem-vindos lá. Porque fibromialgia também não é só mulher que tem, né? Com Tem muitos homens também que têm fibromialgia. Então, galera, entre lá no site, no Instagram e no Facebook da Dalila, tem ótimas informações sobre fibromialgia, tá? E também acesse lá o canal dela, também vamos dar uma forcinha para ela também com relação a isso. Tá certo? Galerinha, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Bom feriado, né? Que amanhã é feriado para todo mundo, né? Verdade. Nem sei do que é feriado. Eu tô tão fora da casinha que eu não sei nem do que é feriado. Amanhã trabalhando tanto que eu, não, eu nem lembrava. Pois é, eu também estou trabalhando muito, mas eu sei que amanhã é feriado por conta que muitos funcionários não vêm trabalhar. Então eu sei que é feriado. Tá explicado. Então tá bom, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Até quarta-feira, hein? Até. Tchau, tchau.